Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Espero muito que sim. Por aqui está tudo bem. Agora eu posso dizer que está tudo bem, graças a Deus. Eu vim contar um pouco para vocês sobre a minha gestação. Nós estamos no ano 2025, né? Eu tinha tantos planos para esse ano. Mas é como diz, né? Que nossos planos estão de acordo com os planos de Deus, né? Que a vontade dele que tem que ser feita. No início desse ano, eu descobri que eu estou grávida do meu quarto filho. E assim, eu não queria mais ter nenhum filho. Pra mim, 2 estava ótimo, né? Aí veio o terceiro, fiquei meio depressiva e tal, mas aceitei, né? Meu filho hoje tem 2 anos. E agora eu engravidei de novo. E assim, eu sei que vai ter pessoas que vão me julgar e tal, mas eu não ligo não. Só pra deixar claro. Porque eu já convivo com isso diariamente, né? As pessoas gostam muito de dar pitacos, de opinar, mas na hora de ajudar ninguém chega junto. Eu sou viúva, meu marido morreu em 2020. Foi na pandemia, né? E assim, gente, eu sou uma pessoa, hoje mais não, mas eu tinha muita dependência emocional, sabe? Então, isso me ocasionou muitas complicações na vida. Quando meu marido morreu, eu entrei num estado de depressão, sabe? Muito forte. E pra mim aquilo só ia parar se eu não conhecesse alguém, né, entrasse num relacionamento e tal. E assim, eu sempre quis ter uma família, né, e a minha família foi destruída, foi dilacerada, né, meu marido morreu, só ficou eu e meus 2 filhos. E me relacionei com algumas pessoas, mas não deu certo. Quando foi em 2022, eu decidi não me envolver com ninguém mais. Eu decidi não ter mais relações com ninguém, não queria nem amizade com homem, na verdade. Só que em 2021, eu estava trabalhando numa fábrica e eu conheci essa pessoa lá, que é o pai do meu filho, em 2021. E eu saí dessa fábrica, em 2022 a gente se reencontrou. Só que até então na fábrica a gente não tinha nada, entendeu? Mas em 2022 a gente se reencontrou, começou com uma amizade e ele queria ter algo mais sério comigo, né? E eu dizia que não estava afim, mas ele não insistiu tanto. Ele me mostrou ser uma pessoa assim, o homem da minha vida, né? Mas eu estava muito enganada. Ele estava tendo... Ele não foi sincero, não foi honesto comigo, né? Ele não estava tendo relacionamento somente comigo, mas com outras pessoas também. Então, eu me separei. Eu estou um pouco gripada, peguei uma virose aqui muito horrível. E ele não foi honesto comigo e a gente acabou se separando. 15 dias depois dessa separação, eu descobri que eu estava grávida. Então, você já imagina, né? Eu entrei em choque e o mundo parecia que tinha acabado pra mim, né? O meu chão desabou, eu perdi o sentido da vida. Aí entrei numa depressão, pré-natal, né? Não aceitei meu filho, meu bebê. Não aceitei, eu fiquei até o 6º mês sem aceitar a gravidez. Eu não contei pra ninguém, nem fazia pré-natal, pra você ter noção. E aí eu fiz a ultrassom, né, pra saber qual era o sexo, porque coragem eu não tenho de fazer algo de grave, né, abortar, não tenho coragem. Mas não vou negar que já passou muito pela minha cabeça fazer isso. E então eu
tive meu filho, né? Hoje é o amor da minha vida. É o meu xodózinho. Então, eu conheci outra pessoa. Tive outros relacionamentos, né, gente? Assim, de ficar e tal. Mas só decepções, entendeu? Só decepções. No início é flores e tal, eu acho que é aquela pessoa. E no final não é. E eu entrei nessa de novo, de não querer me envolver, me relacionar com ninguém. Fiz até um propósito com eu e Deus, né? Não foi nem na igreja, foi eu e Deus. Ficar uns 6 meses sem me relacionar com ninguém. Aí aparece o enviado. Eu de que é enviado. Só pode. Eu tava de boa. Aí, rapaz, aí começou a falar meu mundo de encantamentos, né? Rapaz, você tá se castigando porque um jejum desse e tal, um propósito desse de 6 meses, é a pessoa se autocastigar. Aí essas coisas começaram a entrar na minha mente, sabe? E eu fui cair na dele. Já tinha a vontade da carne mesmo, né? Então, que a gente é o nosso fisiológico, né? A nossa carne tem um desejo. E aí comecei a namorar com ele. Não demorei muito, cismei dele. E aí conheci outra pessoa. Teve o aniversário do meu cunhado, do meu ex-cunhado, né? Do irmão do meu marido que faleceu. E aí eu sou muito amiga dele. E aí eu conheci esse rapaz no aniversário dele. Ano passado, em novembro. E a gente começou a namorar. Tá certo. Ele no início parecia ser uma pessoa do bem e tal, sabe? Mas depois eu comecei a me decepcionar com algumas coisas, assim, principalmente as bebedeiras que ele bebia muito. E quando foi no dia 18 de janeiro desse ano, 2025, eu descobri a gravidez, a 4ª gestação. Eu entrei em pânico, não foi nem estado de choque. Foi em pânico mesmo. Eu fiquei louca, juro. Parecia que eu tava ficando louca. E assim, ele não foi uma pessoa compreensível comigo, sabe? Minha gravidez no início foi muito difícil, tanto de menino quanto de menina. Pra mim a gravidez é a mesma. De menino e menina, é mesmo enjoo, a mesma coisa. Ele não foi uma pessoa compreensível comigo, sabe? Eu enjoei muito de tudo. Eles não ligaram. Falava que eu era a única pessoa que era assim. Como se ele estivesse dizendo que eu estava me vitimizando, que eu queria ficar daquele jeito. Como se eu estivesse mentindo que eu estava me sentindo daquele jeito. E se contar com a aceitação também, que eu não aceitava, né? E aí eu preferi colocar um ponto final nessa história toda. E eu me separei dele. Não quis mais ficar com ele. Porque eu via muitas coisas erradas dentro da minha casa. E meus filhos crescendo e vendo isso, eu não queria. Então eu decidi, né, continuar com minha gestação. Porque um bebê não tem culpa de nada. Né, assim, meus filhos, o amor é o mesmo por todos. Eu sei que vai ser muito complicado, muito difícil, porque a gente sabe, né, a luta que é. Mas Deus nos ajuda e a gente vence, né? Dia após dia, matando 10 leões por dia, mas a gente consegue.
Eu não tenho ajuda de ninguém. Só de Deus mesmo. Assim, eu tenho uma rede de apoio às minhas irmãs, né? Que quando podem, ficam com eles, com os meninos. E eu vou trabalhar. E, no mais, tudo sou eu. Agora tá melhor, porque eu acho que o que resolve mesmo é a aceitação. Quando você aceita o que está acontecendo na sua vida, né, que nada é por acaso, tudo Deus tem um propósito. Eu creio assim, que tudo Deus tem um propósito, e essa criança não veio para poder acabar com a minha vida, porque a criança é uma bênção, né? E a Bíblia fala aqui, lá em Jeremias, que desde o útero da nossa mãe, Deus já tinha um propósito para a nossa vida. Então, eu acredito nisso, acredito muito nisso. E sei que Deus já está preparando tudo, como do meu terceiro filho, né? Eu ficava pensando como é que ia ser para me criar ele sozinha. Mais um, né? No caso agora seria 3. Mas até hoje, graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada. Nada, 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 nada. Não é como eu quero, né? De dizer que, vive uma vida de luxo e tal. Não, a gente não vive. Mas a gente tem tudo que precisa. Todos os dias tem comida. Não é a comida que a gente quer. Mas todos os dias tem, graças a Deus. Quando eu fico aperreada assim para comprar alguma coisa, sempre aparece uma cliente, que não sabe, eu sou manicure. Eu tenho um salão de beleza. E Deus provê tudo. Então eu tenho muita fé em Deus e sei que já deu tudo certo. E eu espero que vocês tenham gostado do meu relato. É um diário aí de gravidez. Vamos ver se eu consigo trazer aqui outras coisas para vocês. Eu tô querendo fazer a ultrassom, porque eu já fiz uma ultrassom e não confiei muito, sabe? Mas tô querendo fazer outra pra confirmar o sexo e começar a comprar, né, o enxoval do bebê para que quando eu tiver com 7 meses já esteja tudo pronto. Eu pretendo ligar, eu quero muito ligar, orem por mim, para que eu consiga fazer o parto cesáreo e ligar, né? E, gente, eu sozinha, eu não quero ninguém, aí dessa vez eu não quero mesmo, pode aparecer um rei. Eu não quero ficar sozinha, eu e Deus e meus filhos, porque homem dá muita dor de cabeça, muito trabalho, e eu tô sozinha. Literalmente. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal que eu não foi inscrito. E eu vou tentar trazer mais alguns vídeos, alguns conteúdos pra vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!